Queridos doutores, hoje nós também estamos em comemoração, né? Nós obtivemos vários arquivamentos de sindicâncias nas últimas semanas e, além da alegria do médico, né, da tranquilidade do médico, nós também ficamos com aquela deliciosa sensação de dever cumprido, né? E ver o médico justiçado, né, recebendo a justiça com a conduta do conselho, a gente fica muitíssimo feliz. Primeiro, é importante lembrar que a sindicância é aquela investigação inicial. Então, quando o médico recebe a carta dizendo, olha, recebemos uma denúncia, ou então, de ofício, o próprio conselho observou prática que está sendo questionada, o médico deve se empenhar em esclarecer os fatos. Por quê? Porque essa sindicância pode não virar processo e pode ser simplesmente arquivada, não é? E isso finaliza aquela situação com alegria geral. Vamos lembrar que a sindicância, como sendo um processo inicial, ela não deixa de merecer todo cuidado. O primeiro arquivamento que nós obtivemos, né, foi sobre uma denúncia feita por um plano de saúde sobre eventual excesso no pedido de exame. O primeiro questionamento que a gente faz é o seguinte: o Conselho Regional de Medicina aceita a sindicância quando estão completos todos os requisitos, né? Não pode ser anônima, tem que ter endereço, tem que ter prova e etc. Depois, qual a competência de um plano de saúde para questionar a quantidade de exame? Qual que é o papel do plano de saúde? Não é assegurar a saúde da população, dos seus usuários, pelo menos? Será que o médico deve, para proteger os ganhos do plano de saúde, restringir o seu cuidado com o paciente? Mesmo ali, depois da consulta, depois da anamnese completa, detalhada, ele sente necessidade de pedir exames complementares e vai deixar de fazê-lo porque um plano vai gastar mais com isso? O objetivo do plano e do médico não deve ser a saúde do paciente? Pois bem, esse é o primeiro questionamento, né? Depois, o médico pode, naturalmente pedindo o devido sigilo, fornecer as razões pelas quais ele fez aquelas solicitações, não é? A justificativa deve basear-se no prontuário. E aí a gente volta àquela antiga conversa, né? O prontuário é o primeiro documento de defesa. Se ali no prontuário estão registradas as necessidades, fica fácil. Continuando ainda sobre os arquivamentos das sindicâncias, nós temos uma interessantíssima também, há poucas semanas, sobre o arquivamento da sindicância porque a regional era incompetente para denunciar e processar, né, e investigar aquela situação. Vejam que coisa interessante, né? Se o próprio Conselho Regional, ele denuncia de ofício, e ele mesmo vai apurar, e ele mesmo vai julgar, nós vamos ter na mesma entidade, no mesmo órgão, um denunciante, um Ministério Público e um julgador. Não pode, tá tudo errado, né? Mas, em especial, se o médico possuidor, por exemplo, de inscrição em 2 estados diferentes, ele atende o paciente, faz as solicitações de exames em determinada cidade, mas por algum motivo chegou ao conhecimento desse conselho, talvez pelo plano de saúde, que esses exames foram feitos noutra cidade. Se o regional está denunciando, mas o médico não está inscrito na sua regional e nem os atos médicos que estão sendo questionados foram praticados naquela regional, ele não tem competência para prosseguir com esta sindicância que o próprio conselho provocou. Né? O máximo que ele poderia era encaminhar esse pedido para uma outra regional e a outra regional decidir se quer ou não fazer aquele tipo de apuração. O interessante de observar é que o ápice do período de caça às bruxas talvez esteja declinando um pouquinho, bem pouquinho, mas declinando. Essa fiscalização insistente e agressiva contra o médico está com os dias contados.
O outro arquivamento de sindicância, também muito interessante, foi porque uma filha, indignada com o tratamento da chamada medicina integrativa que o médico fez para sua mãe, resolveu denunciar ao conselho porque aquela prática não é regularizada, ela ignorou os benefícios que a mãe teve, né? Como também não compareceu às consultas acompanhando a mãe, o que seria um sinal de zelo, de cuidado, não é? Mas resolveu denunciar ao conselho que a mãe tinha sido tratada pela medicina integrativa. Muito bem. A filha, sem uma autorização da mãe, sem uma procuração da mãe, não tem competência para falar em nome de uma mãe que seja lúcida e capaz. E assim, apesar de a mãe ter sido chamada à sindicância para confirmar a denúncia, ela não foi e o conselho não teve outra solução que não arquivá-la.